Olá, eu sou o chefe Salvador e o tema de hoje é: se você quer evoluir na cozinha, é imprescindível conhecer os fundamentos básicos dela. Então, nessa live hoje, eu irei explicar para vocês, com uma certa simplicidade, porque os fundamentos básicos da cozinha são extremamente importantes para a perfeita evolução nessa profissão. A importância de você conhecer o produto que quer manipular é, inicialmente, uma das coisas mais imprescindíveis que você precisa prestar atenção. Por que eu falo isso? A importância de você conhecer o produto é a base de toda a cozinha. Então, se você é um iniciante na cozinha e você está começando a evoluir nesse mercado, você está explorando isso, você quer começar a trabalhar com isso, você é uma pessoa que sabe se lidar com comida, acha que você tem um bom potencial com isso, você acredita que é uma coisa que pode realmente lhe gerar um futuro, então você tem que começar a pensar como é importante conhecer o produto que você quer manipular. Por que isso? Porque é importantíssimo você ter uma noção real de como ele funciona, de como se compra, de como se manipula, de como se conserva, de como se trata, depois de como se higieniza e depois como ele se começa a preparar e a cozinhar. Não é? Então, isso é importantíssimo. Não é? Temos que sempre ter uma noção real de quando se trabalha com proteínas, com que tipo de proteína nós vamos trabalhar, quando se trabalha com vegetais, quais são os tipos de vegetais que a gente trabalha. Se trabalha com alimentos extremamente perecíveis, tem que ter uns cuidados especialíssimos, então tem que saber realmente como adquiri-los e depois como manipulá-los, como trabalhá-los. Isso é de fundamental importância, porque realmente nós temos que pensar que quando a gente manipula alguma coisa, quando a gente adquire um produto, esse produto é a base de tudo que você irá elaborar no futuro próximo. Então, muito importante que isso aconteça. Outra coisa muito importante, obviamente, dentro desse planeta gastronômico, é a higienização de todos os alimentos. Quando a gente usa um alimento, nós temos que pensar o seguinte: o alimento ele tem que ser extremamente bem higienizado. Por que eu falo isso? Porque o alimento higienizado, ele é, primeira coisa, você conserva ele com muito mais facilidade e qualidade se você realmente higieniza ele à perfeição. Existe, digamos assim, os fundamentos básicos relacionados à higienização de alimentos, principalmente quando se fala em hortifruti. Eu sempre digo para as pessoas que quando pegam um hortifruti na mão, eles têm que manipular ele à perfeição, higienizar ele mais ainda, porque isso gera uma economia danada. Além de ter um produto de qualidade nas mãos, você tem uma economia incrível com relação ao desperdício. Sempre falo que é importantíssimo higienizar as folhas, porque se você higieniza as folhas corretamente, seca elas corretamente, armazena elas corretamente, com os requisitos necessários para que essa folhagem se mantenha com perfeita qualidade por uns bons dias, é porque realmente isso funciona. Eu sempre desafio os meus alunos a dizer para eles o seguinte: preste bem atenção numa coisa. Se você joga fora um molho de salsa ou um molho de coentro a cada 2 dias, porque se você não higieniza ele, não armazena ele corretamente, ele a cada 2 dias vai para o lixo, você ao longo do ano vai jogar um dinheiro bem grande fora. Então, se você pensa que só com a salsinha ou com um molho de coentro se joga fora um dinheiro bem grande, porque façam as somas, multiplique R$3 vezes 180 dias, vocês já vão ver que realmente você está jogando fora pelo menos quase R$600. Pela exateza, R$540. Pense com tudo que a gente compra. Eu costumo dizer que os vegetais são caríssimos, mais caros que a carne. Hoje eu estava numa fruteira e eu estava vendo que o quilo da alface americana está R$29,80.
Imagine, é o preço de 1 quilo de carne. Então, realmente, a carne é extremamente menos perecível que um próprio vegetal, que uma própria salada, que uma própria folhagem. Então, eis aí o elo da questão. Se a gente não dedica algo muito especial, com técnica e com capacidade para fazer isso se conservar, vocês, garanto para vocês, que vão ter a melhor forma possível de economizar dinheiro. Como se faz isso? Porque se você joga fora uma folha a cada 2, 3 dias, e se você consegue conservar elas por 5, 6, 7 dias, você economizou uma quantidade extremamente grande de dinheiro. É impressionante. A diferença é incrível. Aí o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego e obviamente, depois de ter aprendido a fazer uma higienização bem feita, eu começo a me preocupar com outros tipos de técnicas. Tá? Quando eu tenho que aprender a entrar no mundo da gastronomia, eu tenho que aprender a consagrar alguns fundamentos como imprescindíveis e essenciais para que isso funcione perfeitamente. Ou seja, conhecimento do produto, manipulação do produto, a higienização do produto, o utensílio e o equipamento que você vai usar é outra coisa importantíssima e as vantagens de saber se lidar com tudo isso. Então, quando se fala em utensílios e equipamentos, as pessoas muitas vezes pensam assim, eu vou comprar tudo novo. Para quê? Se você já tem tudo, para que você vai comprar tudo novo? Se você está iniciando alguma coisa, você tem que fazer isso de uma forma coerente. Ou seja, analise quais são os instrumentos que você tem em casa. Quais são os equipamentos, os utensílios que você vai necessitar usar para começar a trabalhar com isso. Aí você vai fazer o quê? Vai higienizar, vai limpar, vai deixar eles impecavelmente perfeitos e tem, com certeza, um tipo de equipamento perfeito já para poder começar. Mas eu não tenho faca. A faca tem. Talvez não tenha fio a faca. Todo mundo tem faca em casa. É só então pegar e começar a usar aquela faca, amolar, deixar ela perfeitamente afiada para poder ela ter a utilização correta. Aí depois tem que pensar o seguinte, mas o que eu faço com tudo isso? Quando você tem tudo isso, você tem a possibilidade de começar a pensar em entrar no mundo da gastronomia. Por quê? Porque você vai poder começar a cozinhar. Porque cozinhar não é um bicho de 7 cabeças. Mas tem que se ter conhecimento dos fundamentos, digamos assim, essenciais para que isso aconteça. São os fundamentos básicos. Aí outro fundamento básico, que é o item cocção, é uma outra coisa muito importante, mas nisso nós iremos falar numa live específica só sobre isso. Mas porque realmente é muito importante saber como dominar o fogo. Porque quando se tem um utensílio, tem que saber esse utensílio. Ou se tem um equipamento, como uma panela, tem que saber como ele reage junto ao fogo. E se eu vou entrar agora no assunto cocção, nós vamos falar até depois de amanhã de técnica de cocção, de como poder utilizar o fogo, da intensidade da chama, de tudo isso. Irei fazer uma live específica, expressamente só para isso. Então hoje nós estamos falando sobre os fundamentos básicos da gastronomia. Então o que implica a falta desses conhecimentos básicos? Implica um bocado de coisas que são extremamente importantes, né? E que podem ser algo que pode levar a encontrar problemas muito sérios logo que se começa. Tipo assim, a escolha do produto errado. O que faz a escolha do produto errado? Você automaticamente tem um resultado que não é satisfatório. Por quê? Porque você escolheu uma proteína completamente inadequada ao tipo de receita que você está querendo preparar. Ou você adquiriu um alimento, digamos assim, um alimento seco, um alimento até industrializado, que não consome com o que você precisa preparar. Então, isso gera um resultado não satisfatório. Uma manipulação errada. Se você não conhece uma proteína e você manipula ela erroneamente,
você tem um desperdício monstruoso. Nós temos que pensar o seguinte, se nós vamos trabalhar com gastronomia, com culinária, o item número 1 básico é não ter desperdício. Saber aproveitar tudo ao máximo, do início ao fim. Por que isso? Porque nós, se cada vez economizamos 3, 4, 5% sobre tudo que nós estamos manipulando, aquele 4, 5% que a gente reaproveita perfeitamente, além da gente não comprar produto a mais, você economiza 5% em gastos. Ou seja, isso é uma economia em dobro. Quer dizer o quê? Que você economiza 10%, lucra 10%, na verdade. Então é imprescindível saber manipular perfeitamente qualquer coisa. Uma proteína, um vegetal, um alimento seco, qualquer coisa tem que se ter uma noção muito bem definida de como se usar isso. Uma outra coisa que eu estava já falando antes, e que vou tocar de novo nesse assunto, é uma higienização errada. A higienização errada gera uma perda inacreditável de produtos altamente perecíveis. Isso é um prejuízo danado, danado. Por que isso? Esse prejuízo é porque você desperdiça quantidades ilimitadas de produtos altamente perecíveis. Se você não sabe higienizar corretamente e não sabe armazenar corretamente, isso gera um prejuízo assim, gigantesco. Assim, escute o que eu estou falando, porque é realmente uma coisa complicada. A cocção errada. Eu estava falando antes a respeito de cocção, que nós teremos uma live solamente sobre isso, mas a cocção errada é igual a um resultado final que não se condiz com a verdadeira receita. Por que digo isso? Vou dar um exemplo simples para vocês. Se você pega um tornedor de filé e você vai preparar um tornedor de filé. O que é um tornedor de filé? É um filé alto com 2,5 dedos, 3 dedos de altura, ou seja, uma peça de carne desse tamanho. É um medalhão alto. E você não sabe utilizar o fogo corretamente. Você não conhece técnica de cocção. Você não sabe como fazer isso acontecer. Aí, inicialmente, primeiramente, normalmente a pessoa faz o quê? Ela pega e salga a carne. Tempera e salga a carne crua. E aí depois toca no fogo. Toca na panela, sem saber se a panela teve que aquecer antes, sem saber se tinha que botar azeite, óleo, gorduras, coisas do gênero. Aí ele já errou na largada, colocou sal. Sal se coloca sempre no final. Segundo erro que ele teve de largada, não pré-aqueceu a panela com antecedência. Então, quando ele coloca a carne dentro do fogo, a carne começa a cozinhar, não começa a grelhar, ela não fica selada. Ela começa a cozinhar e começa a fazer evaporar o líquido interno que se contém dentro da própria carne. Aí você vai dizer assim, mas como que vai fazer evaporar o líquido interno? Claro, ele salgou com antecedência, o sal desidrata o elemento, então a carne automaticamente solta a água para fora. E aí o que vai acontecer? Você está começando completamente do pé esquerdo, come e se prepara um pedaço de carne. Como disse antes, nós iremos falar sobre isso em uma live específica, porque realmente se eu começo a entrar agora no assunto, eu não vou conseguir elaborar, falar com vocês sobre todos os assuntos que eu me predestinei a falar hoje. Outra coisa importantíssima, equipamentos e utensílios errados. Normalmente, se você não tem o conhecimento sobre o equipamento e o utensílio que você tem que usar, o resultado final normalmente fica equivocado. Por que digo isso? Tem gente, por exemplo, eu gosto de dar exemplos, para vocês terem uma noção melhor do que a gente fala. Tem um exemplo muito prático. Para cada 100 gramas de massa seca que você vai cozinhar na água, você precisa de 1 litro de água. Eu já vi infinidade de pessoas, uma quantidade impressionante na residência das pessoas, nos vídeos, em tudo que é canto. Pega uma panelinha desse tamanho, onde cabe 2 litros de água e colocar meio quilo de massa. A massa não cozinha, ela fica grudada, ela não tem uma cocção correta, ela não se hidrata perfeitamente, ela não tem espaço para ela poder cozinhar. Então, isso é um erro
assim, madonal, porque é normal, inclusive acho que todo mundo, todos os fabricantes deveriam ter a obrigação de colocar no próprio pacote regra de cocção para cada 100 gramas de massa 1 litro de água, porque isso é imprescindível. Ou eu já vi pessoas cozinhar molhos em quantidade grande em panelas muito baixas. Aí isso não dá a possibilidade de poder o molho borbulhar. A pessoa pensa assim, eu vou botar o fogo mínimo, porque senão vai me sujar toda a cozinha, vai me sujar todo o fogão. Então não, por quê? Porque não conhece nem a técnica de cocção e nem o equipamento correto. E assim por diante. Tem gente que usa garfo para misturar coisas em fundo de panela antiaderente, quando não sabe que tem que usar um equipamento de silicone. Aí o que acontece? A pessoa, além de não ter o resultado correto, porque o garfo não mistura da forma correta, tem que ter um misturador que se chama fouet, ou tem que ter uma espátula para poder misturar homogeneamente as coisas. Acontece o quê? Ela estraga o próprio equipamento, e o equipamento, além de se estragar e você perdeu o equipamento, porque se você tem um equipamento antiaderente e você começa a arranhar, acaba jogando fora esse equipamento em 2 semanas. Mas ao mesmo tempo você se alimenta de veneno, porque isso depois você começa a se soltar devagarzinho e você acaba ingerindo isso. Então é importantíssimo ter conhecimentos básicos sobre o que são a utilização de certas coisas que envolve a gastronomia. Agora, se você conhecer os fundamentos básicos, os resultados serão alcançados com muito mais naturalidade. E vocês sabem por que isso. Quando se conhece os caminhos, os atalhos corretos, tudo fica muito mais simples. É muito importante, quando se cozinha, saber as coisas do início ao fim. Então é muito importante saber. Por exemplo, nós vamos preparar um molho. No molho vai cebola e vai alho. É muito importante saber que o alho cristaliza muito mais cedo do que uma cebola. Por que eu falo cristaliza? Porque o alho e a cebola são elementos que contêm muito açúcar. Quando você coloca eles num calor muito alto, o que acontece? O açúcar cristaliza. Então não podemos absolutamente usar algo de menor tamanho quando você corta ele junto com um elemento de maior tamanho. A cebola você corta ela um pouco maior, então você coloca ela primeiro. Aí depois você coloca o alho. Isso é um exemplo clássico de conhecer o caminho correto para a coisa ficar mais simples. Se você coloca um tomate fresco dentro de uma panela para fazer o molho, eu aconselho sempre salgar ele imediatamente. Por quê? Porque, como expliquei antes, o sal desidrata o alimento. Então, o que você vai fazer? Você precisa que o molho se hidrate para você evitar de colocar um pouco de água em excesso. Então, você faz o quê? Você salga. Dá aquela salgada, uma pitada de sal, para o tomate começar a soltar aquela água. Aquela água vai ser o líquido que vai hidratar o próprio molho. Então, muito provavelmente, você não irá precisar colocar água em excedência. Isso é outro atalho, outro truquezinho. Se você tem, agora vamos um pouco mais específico, se você vai descascar um camarão ou você vai usar um camarão, mas você não vai querer descascar o camarão, mas você vai precisar eviscerar o camarão. Porque todo mundo sabe que o camarão inteiro, ele contém um fiozinho, que é onde tem as vísceras dele, que é ao longo do corpo. Mas você não vai querer abrir o camarão, então você vai fazer o quê? Vai servir o camarão com as vísceras? Não. Isso não é bonito, é feio e muitas vezes altera o sabor da comida. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar um palito de dente e na última casca, perto, antes do rabo, você coloca o palito, você puxa e vem a víscera inteira. Mas se ninguém ensinar isso para você e você não praticar, você nunca na vida vai imaginar isso, porque isso não cai do céu, nem se vê na televisão. Ninguém vai lhe ensinar isso assim, do nada. Então são atalhos, leves e pequenos detalhes. Qual é uma outra grande dúvida que as pessoas se põem? O meu fogão é velho.
E aí? Ele bota fogo para fora? Pronto. Então você sabe qual é a intensidade do fogo, você sabe qual é o tempo de cocção. Pronto, você vai conseguir cozinhar. Não tem os utensílios corretos, como já expliquei antes. Todo mundo tem utensílios em casa. É só manter eles perfeitamente em estado perfeito, limpos, higienizados e usar o que se tem, porque no início tem que se trabalhar com o que se tem. Não pode sair fora comprando coisas. Primeiro use o que se tem e depois veja realmente o que você necessita. Aí muita gente diz, eu não tenho dinheiro. Normalmente eles dizem não tenho dinheiro quando o assunto é aprender. Tipo, como é que eu faço para eu me inscrever em tal coisa? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço para aderir tal curso? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço para fazer um estágio se eu não tenho dinheiro para ir até lá? Galera, então comece a comer menos pizza, comece a comer menos McDonald's, comece a economizar aqui, comece a economizar ali, e lhe garanto que você pode comprar as coisas parceladas, você se inscreve parcelado, você faz as faculdades parceladas, você faz tudo parcelado. É só saber economizar, porque dinheiro sempre tem, senão você estaria morto de fome, porque você já não estava nem podendo comer, se não tem dinheiro. Então, comece, poupe de um lado, poupe da outro, e dinheiro se arruma. Outra coisa, tem muita gente que me fala, mas eu tenho medo danado de enfrentar uma nova profissão. Porra, eu vou dizer para vocês, uma criança quando anda de bicicleta com a rodinha deve ter um medo do cão de tirar aquelas duas malditas rodinhas, não é? Porque é assim que funciona, né? Quando a pessoa não sabe nadar, bota aquelas braçadeiras ou não sei o quê, ele deve ter um medo absurdo de tirar aquilo nos braços e nadar sem aquilo que ele faz boiar. Mas se tem alguém que ensina ele vai poder andar de bicicleta, vai poder nadar, vai poder fazer tudo o que tiver que fazer. Então não tem essa de se ter medo de enfrentar uma nova profissão. Tem que ter medo e ficar dentro de casa sem fazer nada, isso sim. Porque isso leva-se a uma exasperação mental, né, galera? Pense nessa pandemia, que todo mundo ficou preso dentro de casa. Quanta gente endoidou, cara? Ou quase endoidou. Quem não endoidou, quem conseguiu ocupar o tempo da forma correta, quem conseguiu cozinhar, quem conseguiu trabalhar dentro de casa, ou seja, quem não teve medo do novo. O novo não vem para assustar, o novo vem para abrir horizontes. E aí que é exatamente isso que eu vou dizer agora, tem muita gente que tem medo de alcançar novos horizontes. E aí, meu querido, é bom começar a abrir os horizontes, abrir a mente. Perder o medo é imprescindível e fundamental. A galera precisa abrir a cabeça. Precisa se renovar. Não adianta, cara. Tem um cara que está lá trabalhando para R$ 1.045 por mês. Agora dizem que vai para R$ 1.100 por mês o salário mínimo. Trabalhar 8 horas por dia para ganhar R$ 1.100. Aí tem medo de encarar uma coisa nova? Pô, galera, preste atenção. Eu abro os caminhos para as pessoas ganhar R$ 1.500 trabalhando 2 horas com gastronomia, mas é R$ 1.500 por semana. Então vocês têm que apostar em si mesmo, cara. Não tem como você não apostar nisso. É imprescindível você fazer uma aposta, cara. Vocês confiam em vocês? Você sai de manhã e começa a caminhar? Pronto, se você está caminhando é porque você confia em você, né, cara? Porque se você não confiasse em você, você andaria com 2 bengalas, né, cara? Isso é imprescindível. Então, acreditem em vocês, cozinhem, é um mundo novo, mas ele é maravilhoso, ele é incrível, cara. E aí eu digo para vocês uma coisa muito importante. Ser autodidata, o autodidata dificilmente consegue alcançar resultados satisfatórios. Isso é imprescindivelmente importante. Isso é realmente importante por quê? Porque o autodidata não tem conhecimento das técnicas, né? Então ele vai fazer o quê? Ele não tem uma infraestrutura gigantesca para começar a testar, elaborar, sabe? Não tem um laboratório gastronômico. Não, ele é uma pessoa normal que quer cozinhar, que quer começar a ganhar um troquinho extra e começa a trabalhar nos finais de semana, coisa assim. Mas ele tem aquela coisa, tem medo de gastar dinheiro.
Aí faz o quê? Ele começa a navegar na internet, aí começa, assimila assim, aí começa aquele bombardeio de informações que ninguém sabe o que é o quê. Então ele diz para fazer uma coisa, tipo assim, o cara diz, não, você tem que cozinhar aquilo 20 minutos. Aí depois você abre outra página, você vê que o cara diz que tem que cozinhar 12. Aí vem o terceiro que diz que tem que cozinhar 16. Aí você começa a pensar assim, porra, mas qual é o lugar certo? Aí depois você vê que, para fazer isso tem que usar a proteína cortada desse jeito. Aí outro diz, não, mas você tem que cortar daquele jeito. Aí vem um terceiro que diz que tem que cortar de outro jeito. Ou seja, informações sem origem, desagregadas, nada fazem de bom para você. Infelizmente, nada vem de bom quando você recebe informações desse jeito. Então você precisa alcançar conhecimentos básicos e agregá-los à gastronomia com o auxílio de alguém. Isso é importantíssimo. Se você não tem alguém que lhe guia de verdade, que lhe coloca num trilho, lhe faz ir em frente, você não vai aprender sozinho. Como eu disse antes, o cara não sobe numa bicicleta, tira as rodinhas e aprende sozinho. Não, tem que ter alguém que tem que explicar que tem que ter equilíbrio, que tem que ter força motora, então ele tem que pedalar, porque senão ele não consegue alcançar o equilíbrio correto. Isso é muito importante, muito importante. Quando a gente fala de gastronomia, você tem que pensar o seguinte, estágios, muito bom. Eu tenho como fazer um estágio, me se abrem porta para fazer estágio. Já tenho um pingo de conhecimento, tenho coragem para botar a cara na roda. Então eu vou fazer um estágio, massa. Estágio um pouco complexo, porque você vai trabalhar 8 horas por dia de graça. Ou 4 horas por dia de graça. E mesmo assim, vai aprender o calor humano da cozinha, vai entender um pouco melhor as coisas. Mas realmente não vai chegar aonde você pretende. Aí tem faculdade. Aí faculdade é massa, porque você aprende muita coisa. Faculdade é importantíssimo, estudar é importantíssimo. Mas no caso de quem quer, digamos assim, tem um pouco de imediatismo, do tipo, eu quero estudar e esse ano começar a trabalhar. Por quê? Porque eu quero esse ano começar a ganhar dinheiro. Então a faculdade talvez seja uma coisa um pouco lenta e um pouco cara. E aí, hoje tem essa grande vantagem que tem os cursos. Então, hoje em dia existem inúmeros cursos de gastronomia. Tem cursos mais abrangentes, menos abrangentes, de mais horas, menos horas. Tem curso de 27, 28, 29 horas, tem de totais, tem curso de 3, 4, 5 horas, tem curso de 2 horas, 3 horas, coisa assim. Ou seja, existe muito curso. Então, cabe a você depois escolher qual é o seu curso melhor para você se identificar. E eu hoje sou da teoria que esses cursos que te especializam são fantásticos, porque tem gente capacitadíssima em todos os nichos da culinária, não só na culinária no meu ramo, né, que é a culinária mediterrânea, mas em todos os nichos hoje tem gente muito, muito, muito boa no mercado. Então vale realmente a pena pesquisar e explorar esse lado. Então, os melhores caminhos a se ter um conhecimento básico que possa lhe alavancar na gastronomia são vários. São vários. Cabe a vocês escolher qual é o mais conveniente para vocês. Mas é imprescindível uma coisa. Se vocês querem evoluir na cozinha, é imprescindível conhecer os fundamentos básicos dela. Tá? É importantíssimo. Importantíssimo. Porque você tem que ter a noção do que você está fazendo. Não adianta você chegar na frente dos fogões e não ter o beabá. Ninguém escreve um romance se não sabe primeiro ler, depois escrever, depois fazer redação, fazer a coisa acontecer. Isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Você tem que ter as noções básicas. Isso em tudo, cara. Não é só na cozinha. Para tudo que a gente faz, para tudo que a gente quer alcançar, não pode inventar, não pode, eu não vou fazer porque eu sou bom. Não, você não é bom, porque ninguém nasce bom. Só 1 em 1 milhão nasce fazendo cálculos mirabolantes, é um matemático que vai virar um astronauta com 14 anos.
Infelizmente, também com a cozinha é a mesma coisa, cara. Porque a cozinha é uma coisa muito complexa. Mesmo sendo uma coisa simples, quando a gente conhece, é simples, mas é complexo. Entendeu? Então lembre-se que tudo tem o seu curso. E principalmente o seu tempo. Tá? Então você tem que sempre pensar uma coisa. Passo a passo é importantíssimo. Você tem que ter conhecimento do seu passo a passo. Não adianta achar que você pode aprender tudo e não piscar de olho. Isso é impossível. Então você tem que começar pelos fundamentos básicos. Isso abre as portas a vocês conhecer um pouco melhor as coisas. Não adianta querer você aprender a cozinhar, assim, as técnicas de cocção, se você não sabe cortar um bife. Se não sabe como cortar ele, se você corta no sentido contra a fibra ou a favor da fibra. Não adianta você querer cozinhar um peixe, você não sabe nem como manipular um peixe. Não sabe se aquele peixe tem que tirar escama ou tem que manter escama, tem que tirar pele ou não tem que tirar pele. Tudo é importante, tudo. A mesma coisa com as verduras, tem coisa que você não sabe, você tem que tirar, descascar, abrir, cortar em rodela, cortar julienne, porque é assim, porque é assado. Ou seja, técnicas básicas para aprender a andar dentro da cozinha. Então, galera, obrigado para vocês. Adorei vê-los. Tamo junto. Tchau, tchau.